Bom dia, pessoal. Saudade imensa dos nossos trabalhos, do nosso contato, né? Mas hoje nós vamos falar sobre a comunicabilidade entre os espíritos. E nesse sentido, dando prosseguimento aos 5 fundamentos básicos da doutrina espírita. Nós falamos sobre a existência de Deus. Depois nós mergulhamos na imortabilidade dos espíritos, ou a existência dos espíritos, e hoje nós vamos fazer essa exposição falando sobre a comunicabilidade entre os espíritos. A pergunta que se faz é: todos somos médiuns? O que é mediunidade? Para que existe a mediunidade? Vamos responder a primeira. A primeira diz que, como nós somos espíritos, viemos da nossa pátria espiritual para estarmos aqui na Terra, realizando a aprendizagem necessária para que sejamos bondosos como Jesus foi aqui na Terra, e sábios como Jesus também demonstrou a sabedoria. Ou seja, começamos a imitar Jesus, para depois integrarmos intensamente nesse trabalho de realizar a vontade de Deus. Jesus foi médium de Deus, realizou todas as vontades que o Pai Celeste pediu para ele realizar. E nós temos esta possibilidade, esta faculdade de poder nos comunicar com os espíritos. Uns poucos, outros muito mais. Esses que se comunicam mais intensamente, nós chamamos de médiuns ostensivos. Aqueles que ainda não apresentam esta faculdade, por não ter ostensividade, eles não deixam de as ter, porque é uma faculdade humana que demanda, que tem diversos graus de intensidade nas pessoas, de modo que não existe ninguém que não as tenha. Uns menos, outros mais. Agora, a mediunidade, ela tem a finalidade importante. A primeira é ouvir os conselhos que nos são dados pelos bons espíritos. E também sentir a presença das pessoas junto de nós. E também de transmitir as informações que os espíritos, através de nós, podem passar. Há uma questão no livro dos Espíritos, que é a resposta da pergunta, né, sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, quando diz assim: os espíritos nos influenciam. E a resposta é: tanto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Nesse sentido, a gente pode se dizer que todos somos médiuns. Então, a mediunidade, ela é importante na nossa vida,
diz que Deus entregou ao trabalhador comum uma pá e uma enxada para realizar as obras no campo. E ali a produtividade vai depender do trabalhador. Mas ao médium, Deus deu foi um trator. E a responsabilidade de fazer com que a vontade de Deus se proceda é tanta que muitos de nós que temos mediunidade, se não nos colocarmos a serviço da vontade de Deus, poderemos ter graves prejuízos mais tarde por omissão, por negligenciar essa vontade de Deus. Daí, meus amigos, minhas amiguinhas, é importante a gente saber disso. Os espíritos se comunicam conosco constantemente, uns desejando que a gente avance, progrida, outros, pelo contrário, influenciando a gente para a perdição, para caminhos tortuosos. E como a gente deve se proceder para evitar essas influências perniciosas do mal, ou vamos dizer assim, dos espíritos infelizes? Procurando realizar, durante a nossa passagem na Terra, a maior quantidade de benefícios que podemos a favor do próximo. E ter cuidado para fazer as coisas como deve ser feita, com amor, com justiça e com caridade. A intensidade desse trabalho é importante. Então, para que a gente se coloque numa posição muito melhor na vida, vamos mostrar a orientação que São Francisco de Assis nos determinou para ser os médiuns de Deus, não é? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, fazer a vontade de Deus, né, é a gente fazer esse procedimento, essa comunicação do mundo espiritual para conosco, é justamente para que a gente possa desenvolver em nós a potência de um bom cristão, né? Paulo de Tarso disse: já não sou eu que habito em mim, mas o próprio Cristo. Compreenderam? Bom dia.